Olá pessoal, mais uma vez estou aqui no altar da igreja Crescendo em Cristo, aqui de Goiânia, e mais uma vez eu venho trazer para você uma palavra que com certeza vai falar o seu coração, vai te fortalecer. E essa palavra está lá no livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 12. Diz assim: naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só, aqui nesse versículo fala que naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Qual era? Eu vou falar sobre 7 perdas que a pessoa, quando ela se afasta de Deus, acontece na vida dela. 7 coisas que acontecem quando ela está separada de Deus. Aqui diz, naquele tempo estava sem Cristo. Quais são as 7 coisas? Eu botei 7, mas talvez existe muito mais. E quais são as perdas? O que a pessoa perde quando ela está, como está escrito aqui, naquele tempo estava sem Cristo? Quais são as perdas quando a pessoa está sem Cristo? A primeira, nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 8, diz que quando Deus procurou Adão e Eva, a Bíblia diz, eu vou até ler para você que é muito interessante, porque eu quero falar sobre 7 coisas que a pessoa perde quando a pessoa está separada, afastada de Cristo. A primeira coisa é a comunhão. Quando a pessoa se afasta de Cristo, ela perde a comunhão. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Você vê que quando eles se afastaram das coisas de Deus, a primeira coisa que eles perderam foi o quê? Comunhão. Eu estou dizendo para você, baseado aqui na palavra de Deus, o que a pessoa perde? Quais são as perdas quando ela passa a viver longe do caminho de Deus? Comunhão com Deus. Qual é a segunda coisa? A alegria da salvação. Quando a pessoa, ela larga o Senhor Jesus, quando ela se afasta do caminho de Deus, quando ela vive na prática do pecado, ela perde a alegria da salvação. Pastor, está escrito isso lá em Salmo, capítulo 51, no versículo 12, Davi, ele disse assim, capítulo 51, versículo 12, Davi disse para Deus: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Você vê que Davi fala: restitui-me a alegria da tua salvação. Por que restitui? Porque Davi tinha pecado, Davi tinha desagradado a Deus. Esse Salmo 51, ele retrata, mostra quando Davi errou, quando Davi pecou, e o profeta Natan vai repreendê-lo. Davi, ele fala: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então Davi, nesse salmo, você pode até ler depois, o Salmo 51 todinho, que Davi, ele perdeu a alegria da salvação. Você vê que a pessoa que ela se afasta do caminho de Deus, ela perde a comunhão com Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, eles se esconderam de Deus. A Bíblia diz que Deus foi procurá-los e eles estavam escondidos. Por causa de quê? Porque eles perderam a comunhão, a intimidade que eles tinham com Deus. A segunda coisa que uma pessoa perde quando ela
está longe de Deus, ou ela se afasta do caminho de Deus, ela perde a alegria da salvação. E essa palavra que eu estou pregando aqui é justamente para você, que de repente você se encaixa aqui, ó. Você está perdendo a sua comunhão, você está perdendo a alegria da salvação. Pastor, o senhor não falou 7 coisas? Sim, perda da comunhão, perda da alegria da salvação e perda do lar, perda de estar na casa de Deus. É verdade, eu posso te dar um exemplo. A Bíblia fala, no livro de Lucas, no capítulo 15, fala sobre o filho pródigo. Você vê que quando ele estava junto com o pai, na casa do pai, ele tinha de tudo. E a Bíblia Sagrada fala que ele perdeu o lar, perda do lar, o lar, a casa de Deus. Por isso que o inimigo, o diabo, ele quer que a pessoa se afaste da igreja, ele quer que a pessoa não congregue, ele quer que aconteça a perda do lar. E o exemplo bom é esse, do filho pródigo. Ele perdeu, perda do lar, se afastou do lar. E se você não sabe a história, a Bíblia diz que ele se afastou do lar, se afastou de perto do pai, e até comida dos porcos ele quis comer, e nem isso ele tinha para comer. Comida, lavagem, ou seja, perda do lar. A quarta coisa, perda da paz. Você vê que quando uma pessoa, ela se afasta do caminho de Deus, a paz que ela tinha outrora dentro dela, ela perde. Por isso que Jesus falou, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Você vê que a pessoa que se afasta do caminho de Deus, eu duvido se ela tem a paz de Cristo dentro dela. Por isso que Paulo, nas cartas que Paulo escreveu, ele fala que a paz de Cristo esteja convosco, que a paz do nosso Senhor Jesus habite no vosso coração. Era as cartas de Paulo que escreveu para o povo de Efésio, povo de Romano, Tessalonicense, Filipenses, Colossense. E a paz de Cristo é uma das perdas que a pessoa ela recebe quando ela se afasta de Deus. Já falei de 4, perda da comunhão, perda da alegria da salvação, perda do lar e perda a quarta da paz de Cristo. Por isso que quando uma pessoa se afasta do caminho de Deus, até a paz, que é algo valioso que Jesus dá para a pessoa, ela perde. Talvez você está me ouvindo agora, me assistindo, você está falando assim, pastor, é verdade. Depois que eu saí da igreja, eu perdi a comunhão com Deus, eu perdi a alegria da salvação, eu perdi o meu lar, eu perdi a casa de Deus, eu não vou mais, perda do lar, eu perdi a paz. E a outra coisa também, a pessoa, ela quando se afasta do caminho de Deus, ela passa a estar sem Cristo, a quinta perda da liberdade. Onde está escrito isso? Vamos ler no livro de Romanos, no capítulo 6, capítulo 6, versículo 21 e 22, diz assim: naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha só, a quinta perda da liberdade. Por causa de quê? Porque quando a pessoa está em Cristo, está aqui no versículo 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A pessoa perde a liberdade, perda
da liberdade, ou seja, ela passa a ser escravo de novo da carne, ela passa a ser escravo de novo das coisas do mundo, do diabo, é isso mesmo. Então, a quinta perda, perda da liberdade. E a sexta, perda da esperança. Até a esperança da salvação, a pessoa perde. Por isso que tem muita gente desviada do caminho de Deus, ela não está nem aí para a salvação. Por causa de quê? Porque ela perdeu a esperança. Podemos ver no livro de Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, está aqui capítulo 2, no versículo 12, naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, olha só, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quer dizer, a pessoa que se afasta do caminho de Deus, ela perde a esperança aqui, ó, não tendo esperança. Não tendo esperança de quê? Não tendo, acabou para aquela pessoa a esperança da salvação. Aliás, repita, a pessoa nem se preocupa mais com a salvação. Vai anotando aí, se você puder, 7 coisas, 7 perdas que a pessoa passa a ter quando ela vive sem Cristo. Perda da comunhão, perda da alegria da salvação, perda do lar, da casa de Deus, perda de paz, ela perde a liberdade, perda da liberdade, ela passa a ser escravo de novo. O sexto que eu li, perda da esperança. Até a esperança da salvação a pessoa perde. E o sétimo, perda da autoridade. Outrora a pessoa era luz e ela se desvia do caminho de Deus, ela volta de novo a ser trevas. Quer dizer, outrora ela tinha autoridade sobre toda a força do mal. Eu conheço gente que outrora tinha autoridade, orava, expulsava demônios, tinha autoridade sobre todo o mal. Hoje a pessoa está desviada do caminho de Deus. Um exemplo bom, podemos falar do primeiro rei de Israel, que foi Saul. A Bíblia diz que ele era ungido, tinha autoridade, mas a Bíblia diz que quando ele desagradou a Deus, não obedeceu a Deus, está escrito que vinha um demônio, um espírito que atormentava ele. Quer dizer, perda da autoridade, porque se eu sou uma pessoa que eu sou de Deus, eu tenho autoridade sobre o mal, porque assim está escrito na palavra de Deus. O Senhor me ungiu, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha fortaleza. E talvez você que está assistindo esse vídeo, ouvindo essa pregação, você está falando assim, é verdade, pastor Roberto, é verdade. Depois que eu me afastei do caminho de Deus, eu perdi comunhão com Deus, eu perdi a paz, eu perdi a liberdade, eu perdi a alegria da salvação. Por isso que Davi era humilde. Davi, ele falou no Salmo 51, no versículo 12, ele fala, restitui-me, Senhor, a alegria da salvação. Quer dizer, Senhor, eu perdi, mas restitui de novo a alegria da salvação, que é o mais importante que Deus quer te dar, e de repente você perdeu a alegria da salvação. Eu convido você, todos os domingos eu estou aqui na igreja Crescendo em Cristo, aqui em Goiânia, e você é meu convidado todo especial, principalmente você que de repente você perdeu essas perdas na sua vida. Repito, perda da comunhão com Deus, perda da alegria, perda do lar, perda da paz, perda da liberdade, perda da esperança da salvação e perda da sua autoridade que outrora você tinha quando você buscava a Deus. Eu convido você, porque nós estaremos orando para que você venha ter de volta essas perdas. Por isso que Davi, ele ora, restitui-me a alegria da salvação. E nesse domingo nós estaremos orando,
pedindo a Deus para restituir essas perdas na sua vida. Se você mora aqui em Goiânia, participe. Está aí o horário, está o endereço aí na tela. Participe. Eu tenho certeza que essas perdas Deus vai restituir de novo na sua vida. Você que mora em outro lugar, longe aqui de Goiânia, busque uma igreja que verdadeiramente pregue a palavra de Deus, e eu tenho certeza que você que teve essas perdas, se você buscar a Deus, Deus vai restituí-las na sua vida. Só depende de você. E talvez você fale assim: pastor, graças a Deus eu estou firme com Deus, graças a Deus eu não perdi a minha comunhão com Deus, eu não perdi a esperança da salvação, graças a Deus eu não perdi a autoridade que Deus me deu, estou firme na fé. Eu estaria orando também para que Deus venha renovar você, Deus venha fortalecer mais e mais a sua vida, para que você continue perseverando firme nas coisas de Deus. Você é meu convidado especial, e lembre-se, se você tem essas perdas, busque a Deus, fique firme com Deus, principalmente a perda da alegria da salvação. Busque, porque o que Deus quer te dar de mais valioso é a vida eterna, é a sua salvação. Pense nisso. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que Deus abençoe o nosso Brasil, e até a próxima, no nome do Senhor Jesus.